Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Tayane Dantas, sou pedagoga, especialista em docência de ensino superior, história, mestre em história. Sou pedagoga do IFBA Campus Irecê, trabalho há 20 anos com adolescentes, né? 10 anos em sala de aula e 10 anos já completando lá no IFBA, né? com adolescentes na parte de orientação e supervisão. E eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre 10 dicas para pais de adolescentes, 10 orientações aos pais de adolescentes. Porque eu não tenho filho adolescente, mas eu convivo, né, eu trabalho com hoje em torno de 500 adolescentes e essa experiência de 20 anos com eles e a minha formação como educadora, com certeza me qualificam a dar algumas dessas dicas a vocês para lidar com eles, porque eu trabalho com os adolescentes e com os pais. Então é uma experiência que traz algumas reflexões para a gente, algumas conclusões a esse respeito. Dica número 1. Educar é trabalhoso, né? Não preciso dizer isso, mas educar é uma das coisas mais trabalhosas que existem no mundo, porque educar é um processo. Você não ensina uma pessoa, uma criança, que ela precisa escovar os dentes antes de dormir, colocando ela para escovar os dentes um dia, escovando os dentes dela um dia. Você precisa levá-la a fazer isso repetidamente. E tudo que você vai ensinar dá trabalho. Educar dá trabalho, certo? Então, é uma coisa que você resolveu ter filho, você tem filho criança, você tem filho adolescente, é importante que você foque e que você saiba que é mais um trabalho que você tem na sua vida, que é educar. Que você não pode ser simplesmente um amiguinho do seu filho, porque você tem a função de educá-lo. E é importante que tenha uma aproximação, mas você precisa também ter essa relação de respeito, né? E essa relação de hierarquia que existe entre pais e filhos mesmo. Educar é satisfatório, né? Porque é muito trabalhoso, mas também é muito satisfatório você ver o resultado do seu trabalho, né? Quando você vê o ser humano formado, né? Um ser humano que se tornou uma boa pessoa, um ser humano que produz algo interessante, um ser humano que construi. Então, educar também é um processo muito satisfatório, porque você vê o resultado do seu trabalho. É algo que tem uma resposta concreta. Educar ocorre a longo prazo, né? Não, você não educa uma pessoa de um dia para o outro. Então, é um processo constante, né? Toda infância, quem tem filho sabe que as fases são diferentes, são momentos diferentes, são formas diferentes de se trabalhar. E a outra dica, para mim essa é uma das mais importantes. Os pais precisam saber que a adolescência é uma fase difícil, né? A adolescência eu acho que é a pior fase da vida de qualquer pessoa. As pessoas acham, é bom não ter que trabalhar, não sei o quê. Mas como já dizia Renato Russo, todo adulto tem inveja dos mais jovens, né? Só que a adolescência, gente, ela é uma fase hormonalmente complexa, né? A pessoa está com os hormônios. Imagina aí você, mulheres que já entraram na menopausa. A adolescência, de certa forma, é como se você estivesse na menopausa ali o tempo todo, com os hormônios em ebulição, explodindo. E além disso, você está na fase de formação da sua autoestima, da sua personalidade, né? Do seu lugar social. Então é uma fase muito difícil. Você não é mais criança, mas você também não é adulto. Você tem os pais que lhe cobram coisas, mas que não deixam você fazer outras coisas. Você busca aceitação, você busca relacionamento, você busca ter que administrar os seus estudos com a sua vida pessoal. Então, tenham em mente que hormonalmente e socialmente a adolescência é uma fase difícil. Você precisa ter paciência com seu filho adolescente, certo? E outra coisa também, ele não é mais criança. Muitas vezes eu vejo pais assim, tratando um filho de 13, 14 anos, falando como se estivesse falando de uma criança de 1 ano. Porque uma criança de 3 anos, ela já compreende a maioria das coisas que a gente fala a ela. Imagina um adolescente de 14 anos. Viu? Seu filho não é mais criança. Intelectualmente, seu filho já é igual ou superior a você. Então tenha isso em mente, né? Converse como você conversa com outras pessoas que já são adultas, porque o seu filho já tem maturidade intelectual de um adulto, né? Ele pode emocionalmente, do ponto de vista social, do ponto de vista hormonal, ele não tem essa maturidade toda, mas intelectualmente ele tem. Então, converse com seu filho como você conversaria com outra pessoa adulta, que vai compreender o que você está falando, que vai discutir, que vai debater. Não trate mais seu filho como criança. Outra coisa, ouça seu filho e converse com ele, né? Muitas vezes os pais acham que conversar com o filho é chegar e fala, agride o filho, acusa,
mas não ouve o filho. Então, tente não conversar com seu filho quando você estiver com muita raiva, né? Tente buscar esse equilíbrio e procure realmente ouvir, conversar, né? Entender o seu filho. Porque uma das coisas que os adolescentes me procuram muito no IFBA é que eles gostariam de se comunicar mais com os pais, né? Muitas vezes os pais acham que os filhos não querem conversar com eles, mas eles não querem ouvir grito, mas conversar civilizadamente, discutir, debater, negociar. Eles querem ser compreendidos também, eles querem. Então essa é uma coisa muito importante. Estabeleça regras, né? Educar, como eu falei, é trabalhoso e é necessário, né? E educar tem a parte que a pessoa fica com raiva de você mesmo. Então você precisa estabelecer regras, você precisa impor limites, você precisa negociar. Se seu filho fugiu muito de algo que você não queria que ele fizesse, que você julga muito errado para o futuro dele, corta alguma coisa que você fornece a ele, porque você sustenta o seu filho, você que dá coisas a ele. Então, você pode negociar e você precisa estabelecer regras e você precisa definir limites. Porque a nossa sociedade é uma sociedade disciplinar, né? Foucault discute isso muito bem, né? A escola é um espaço disciplinar, a família é um espaço disciplinar, existem as relações de poder dentro de casa, nos relacionamentos, existem as relações de poder na escola e na sociedade como um todo. O poder não está só na política partidária, as pessoas acham que sim, mas o poder está em todos os lugares. E você precisa ter uma relação de poder sobre o seu filho, porque você é que é o mais maduro da relação aí, no caso, mais experiente, e é você que fornece as coisas. Então, não simplesmente impor coisas que você acha que muitas vezes não vão influenciar nada na vida dele, mas negociar e colocar limites e exigir um certo nível de disciplina. Com isso sendo firme, né? Mas você precisa demonstrar o seu amor. Muitos adolescentes, eles não se sentem amados pelos pais. E isso é muito complicado, inclusive, para a formação da autoimagem, da autoestima deles. Então, é fundamental que você demonstre para o seu filho que você o ama. Mesmo no momento em que você vai brigar com ele, mesmo no momento que você vai exigir, no momento que você vai cobrar dele. É uma relação que precisa ter um nível de autoridade, mas também precisa ter respeito e também precisa de amor. Por isso que é tão difícil, né? Respeite o ser humano que seu filho é. É a questão da expectativa. Uma coisa muito problemática que eu acho é que muitas vezes os pais têm filhos para conseguir coisas que eles não conseguiram. E aí a criança nasce e o povo já escolheu a profissão do menino, o povo já escolheu o que é que o menino vai ser, e o ser humano não é assim. O ser humano ele vai definir sua sexualidade com o tempo, ele vai definir que tipo de atividade ele vai querer seguir, se ele vai ser uma pessoa mais focada em estudo ou não, se ele vai ser mais... E até questão mesmo de habilidades, que habilidades ele vai ter, que habilidades ele vai querer valorizar. Então, ele é um ser humano. Apesar de você precisar disciplinar, você precisar educar, mas ele é um ser humano individual, ímpar. Você precisa respeitar isso, você precisa aceitar isso. Aceita o filho que você tem com as características dele. Ele não precisa ser como você, ele não precisa muito menos ser como você gostaria de ter sido. Então, respeite o ser humano que seu filho é, as escolhas dele, né? Desde que aquilo não prejudique outras pessoas, né? E seja uma coisa importante para ele, você precisa aceitar, você precisa respeitar e você precisa amar o seu filho como ele é, certo? Então, são essas dicas que eu queria trazer, porque são coisas que eu vejo assim cotidianamente, gerando muitos conflitos e muitos problemas entre pais e filhos. Não seguir essas pequenas dicas que eu trouxe. Gratidão a quem assistiu aqui e obrigada.